Mi-Dragon System, capítulo 86. A Fúria de Rai. Assim que a luta começou, as 10 pessoas mais próximas de Rai correram em sua direção. Rai teve a sensação de que os outros participantes o observavam e ele estava certo. Eles planejaram atacá-lo juntos desde o início, sabendo que Rai era muito forte para derrotá-lo por conta própria. Quando o primeiro oponente atacou Rai como uma espada, Rai instintivamente ergueu o braço para bloquear o golpe. Mas assim que a espada tocou o braço de Rai, o número de sua pulseira mudou. -10 HP. Embora o golpe não tenha ferido Rai de forma alguma, o sistema da pulseira contou o golpe como um golpe completo, já que a espada de madeira fez contato direto com sua pele. Rai estava usando o Ki para reforçar a resistência de sua pele, mas a primeira rodada foi sobre habilidade, não força. Rai finalmente entendeu as palavras de Rose e pensou no quanto isso seria difícil. Não seria difícil para Rai se ele só precisasse vencer todos os competidores, mas fazer isso sem ser atingido seria problemático. O garoto que atacou Rai ficou chocado. Quando sua espada tocou a pele de Rai, parecia que ele estava batendo contra uma sólida barra de ferro. Rai rapidamente agarrou o pulso do garoto e torceu, fazendo com que ele largasse a espada. Os outros oponentes correram prontos para atacar Rai todos de uma vez, na esperança de se livrar dele rapidamente. Rai viu isso e agarrou o pulso de outro oponente. O garoto tentou se afastar, mas a força de Rai era monstruosa demais. Enquanto os outros se aproximavam para atacar, ele ergueu o corpo do garoto usando como escudo humano. Cada e qualquer golpe atingiu apenas o seu escudo. Sua pulseira zunia constantemente e começou a exibir inúmeras notificações. -10 HP, -10 HP, até que o número finalmente chegou a 0. Os outros oponentes pararam de atacar, então Rai jogou o seu escudo de carne pro lado. E temos o primeiro competidor a ser eliminado, o locutor gritou. A multidão começou a vaiar. Eles achavam que a tática de Rai de usar outra pessoa como escudo humano era imunda. Quando a pontuação no bracelete do rapaz chegou a 0, uma luz branca e brilhante começou a cintilar ao redor de todo o seu corpo e o teletransportou para longe. A pulseira foi gravada com magia de teletransporte. Ela foi configurada para teletransportar os alunos para um local médico perto da arena quando seus pontos alcançassem 0. Rai estava tentando descobrir por que esses caras se agruparam e visaram seus ataques nele. Eles são da sangue puro. Ou eles concordaram de antemão em se agrupar? Rai então olhou mais de perto para os oponentes que o encaravam. Ele reconheceu seus rostos também. Já fazia um tempo, mas ele prometeu a si mesmo que nunca esqueceria seus rostos. Um dos jovens que estava no centro e na frente do resto foi um dos primeiros a atirar pedras em Rai. Os inimigos que Rai estava enfrentando agora eram todos do grupo que investiram muito dinheiro na luta entre Gary e Monka algum tempo atrás. Quando Rai parou a luta, o grupo prometeu que se vingaria um dia, mas depois de ver a luta entre Rai e Sebastião, eles sabiam que não eram fortes o suficiente para conseguir isso. Eles estavam esperando por esta oportunidade de atacar Rai juntos. Eles não podiam fazer isso na academia porque só permitiam batalhas 1 contra 1, então essa era a chance deles. O que eles não contavam era o quão forte Rai havia ficado comparado àquela época. Rai estava planejando se conter no torneio, não querendo chamar atenção para si próprio, mas as ações deles trouxeram de volta essas memórias dolorosas. Após o ataque da Puro Sangue, Rai não iria deixar ninguém escapar facilmente. Outro jovem avançou. Rai atingiu suas pernas antes mesmo que ele pudesse atacar. O garoto ficou parado por um tempo e então desabou girando e gritando de dor. As suas pernas tinham se quebrado de tal forma que o osso estava para fora da pele. Rai avançou contra os outros 8 jovens, derrubando-os com um golpe. Foi tão rápido que eles nem tiveram tempo de contra-atacar. Rai fez questão de atacá-los com força suficiente para causar danos sérios, mas não para matá-los. Alguns ossos quebrados a academia seria capaz de curar, mas uma morte eles não perdoariam facilmente.
9 jovens estavam atualmente deitados no chão rolando gritando de dor. O público ficou muito confuso, porque eles não foram teletransportados como o jovem de antes. Ao olharem para a tela holográfica flutuante acima, eles puderam ver o porquê. Os alunos que estão atualmente no chão tinham apenas menos 20 HP tirados deles. O sistema de batalha contou cada ataque como se Rai tivesse apenas feito um ataque usando Ki, causando apenas 20 pontos de dano. O que a academia não esperava era alguém que fosse capaz de dominar completamente os outros alunos a ponto de poder derrotá-los com um único golpe. A multidão começou a ficar turbulenta. Este menino é um demônio. Como ele poderia machucar pessoas daquela maneira? Ele nunca deveria ter sido autorizado de participar na competição em primeiro lugar. Ele está lutando sujo. Que tipo de pais podem criar uma peste dessa? Enquanto um homem na multidão disse essas palavras, Rai se virou e olhou diretamente para ele. Seus olhos eram ferozes. O homem começou a suar, o medo começou a crescer em seu coração. Havia uma boa distância de cerca de 100 metros entre Rai e ele. Como Rai poderia ouvi-lo e saber exatamente onde ele estava? O homem ficou em extrema dúvida e pavor por não saber a resposta. Embora parecesse impossível, não havia dúvida na mente do homem de que Rai estava olhando diretamente para ele. Ele é um monstro. O homem se levantou e apontou. Os 6 anciãos estavam sentados no compartimento separado para o resto da audiência, discutindo os eventos que estavam acontecendo. Devemos fazer algo sobre o menino. Um dos anciãos propôs. As pessoas dizem que ele luta sujo, mas não veem nada de errado com 10 pessoas se unindo contra uma. O velho mestre de Rai respondeu. E se ele matar um aluno? Um ancião perguntou. Você tem minha palavra de que meu aluno não irá tão longe? O velho prometeu. O velho se sentiu próximo de Rai. Tanto que ele tratou Rai como seu próprio filho. Ele achava que conhecia Rai bem, embora tenha dito essas palavras, ele mesmo não acreditava nelas. A raiva que ele estava sentindo em Rai o assustou. Nota do autor. Como você pode ver, este capítulo foi escrito na terceira pessoa, e não na primeira pessoa. No torneio, há muitos pontos de vista e regras que precisam ser explicados, o que seria extremamente difícil na primeira pessoa. Mi-Dragon System, capítulo 87 número 1. Gary, Slivia, Donk e Aidan estavam atualmente de pé juntos no piso superior da arena. Era o ponto de vista mais alto, mas não havia assentos para o público e apenas os competidores podiam estar lá. Seu grupo e muitos outros alunos do terceiro ano estavam assistindo a partida abaixo. O grupo tinha acabado de testemunhar a surra brutal de Rai contra os 10 alunos. Slivia podia ver a raiva nos olhos de Rai e estava começando a ficar preocupada. Eu não entendo. Por que nenhum daqueles alunos consegue usar Ki? Dan perguntou. Eles estavam usando Ki. Slivia respondeu. É que o Ki de Rai era simplesmente muito forte, fazendo eles não ser capazes de fazer nada. Slivia estava usando Ki para ativar as células de seus olhos. Isso deu a ela um segundo tipo de visão, onde ela podia ver o fluxo de Ki de outros alunos. Era semelhante aos olhos do dragão de Rai, mas uma versão muito mais fraca dele. Tudo que ela podia dizer era que o Ki de Rai era incrivelmente forte e atualmente estava em um estado selvagem. Ele devia estar escondendo sua força de nós. Espero que os alunos não estejam muito feridos, disse Ian. Eles merecem, cada um deles, respondeu Gary. Todos ficaram surpresos ao ver Gary dizer algo. Ele não tinha falado muito com eles ou qualquer pessoa desde a morte de sua irmã. Eles realmente pensaram que poderiam fazer algo contra ele só porque era 10 contra 1. Gary riu. Vocês podem não se lembrar, mas eu me lembro bem daquele narigudo ali. Ele, junto com os outros, foram os que começaram a confusão quando Donk e eu lutamos e parece que Rai se lembra deles muito bem. Só espero que ele não vá muito longe, disse Donk, lembrando-se do que aconteceu com Sebastião. Gary não disse muito, mas, na verdade, ele não se importava se todos morressem. Provavelmente foram pessoas assim que confrontaram sua irmã.
Eles tentaram usar as regras da escola como forma de justificar suas ações. Um grupo do terceirão em pé na borda também observava a arena. É esse o cara de quem você estava falando, Harry? Jack perguntou. Sim. Quando ele era apenas um aluno do primeiro ano e não tinha ideia de que seu golpe quase me derrubou. Eu sabia que ele iria se transformar num monstro, mas não esperava isto. Jack começou a sorrir. Seu batimento cardíaco começou a ficar mais forte e mais rápido. Jack queria pular do parapeito e lutar com Ray agora, mas ele sabia que a hora dos dois se encontrarem chegaria. Jack estava atualmente classificado como aluno número 1 em toda a Academia Avion. Ele tinha um corpo atlético talhado como se fosse o filho do deus da guerra e a aparência que o acompanhava. Seu cabelo preto curto combinava com suas sobrancelhas másculas e queixo quadrado. As pessoas pensariam que o ser divino havia lhe dado as bênçãos da beleza. Mas aqueles que conheciam Jack bem sabiam que era mais como uma bênção de um guerreiro. Jack só se importava com uma coisa: lutar. Ele adorava lutar e queria apenas lutar contra oponentes fortes. Ele conhecia a linha do bem e do mal. Isso foi ensinado a ele por seus pais. Para satisfazer sua fome de luta, ele decidiu se juntar a Avion na linha de frente contra a Praga das Sombras, o inimigo mais forte conhecido pelo homem. Sherry, há alguém que te interesse? Harry perguntou. Sherry estava bem ao lado de Jack. Ela era uma garota musculosa que parecia ter sido criada por animais selvagens. Ela tinha cabelos ondulados roxos e o corpo de uma guerreira amazona. Por que perguntar se você já sabe a resposta? Harry apenas sorriu de volta para Sherry. As 5 pessoas aprovadas neste exame já foram decididas. Harry e os outros já sabiam do que Sherry estava falando. Assistindo à luta, era fácil ver que havia atualmente 5 alunos que estavam se sobressaindo do resto na arena. O primeiro foi Ray. Muitos alunos agora estavam evitando ele após sua apresentação. Os 2 seguintes eram Slot e Badger. Eles estavam usando um par de armas chamadas Katar. Elas eram semelhantes a adagas, mas não tinham punhos. Elas possuíam uma longa barra que então se estendeu em uma lâmina triangular. Os 2 gêmeos foram rápidos com as mãos e trabalharam bem juntos. Eles geralmente estavam fazendo acrobacias espetaculares para evitarem serem atingidos e vencerem os seus adversários. O próximo que chamou a atenção dos alunos do terceiro ano foi Killy. Killy estava usando uma variação da corrente e peso como arma. Ele o estava usando habilmente para manter uma boa distância de seus oponentes. O longo alcance da arma dificultava a aproximação de alguém. Por fim, foi Marta. Ela tinha o grande senso de tempo de quando atacar e quando não, usando os corpos de outras pessoas para evitar ser atingida. Cada vez que ela atirava em alguém, ela se movia para que os outros não soubessem de sua posição. Desde que esses 5 decidissem de não se atacarem, todos tinham certeza de que passariam para a próxima rodada. Enquanto Gary estava ocupado olhando para a luta de cima, ele ouviu uma voz feminina chamar seu nome. Gary, aqui Jasmine gritou. Em seguida, ela sinalizou para Gary vir e se juntar a ela. Quem é a garota bonita? Dan perguntou. Eu nunca vi antes, Livia respondeu. Donk, e você? Quem? Eu? Não, nunca. Eu nem sei de quem você está falando. Monk era terrível em guardar segredos e, a julgar por suas reações, todos sabiam que Monk estava escondendo algo. Quando Gary se aproximou, Jasmine e ele se mudaram para um lugar tranquilo, onde não havia ninguém por perto. Ela então sussurrou em seu ouvido. Você se lembra daquela caverna subterrânea que fomos, atrás da porta vermelha? Gary ficou subitamente interessado no que ela tinha a dizer. Bem, comecei a sonhar com isso. Estava ficando obcecada, então descobri uma coisa. Encontrei outra maneira de entrar. Outra entrada além da porta vermelha. Gary ficou realmente muito interessado agora. Mi-Dragon System, capítulo 88. Deslealdade. Ray atualmente estava no centro da arena olhando para os 9 alunos rolando no chão.
Por algum motivo, embora estivessem sofrendo, a raiva de Rai não se acalmava vendo isso. Era como se outra parte de seu corpo tivesse assumido o controle. Cada vez que ele batia num deles, imagens de Amy, imagens de Gary sendo ferido pelos membros da Puro Sangue e imagens de Monk quando ele foi ferido por Sebastião passavam por sua mente. Esse tipo de pessoa não merecia viver. Rai começou a caminhar até a pessoa mais próxima a ele. Todo mundo estava assistindo em antecipação, se perguntando o que ele iria fazer. O menino vai matá-los. Estou dizendo que precisamos tirá-lo de lá. Um dos anciãos insistiu. O velho permaneceu em silêncio e decidiu apenas assistir com atenção. Slivia e o resto também prendiam a respiração, imaginando o que Rai faria a seguir. Rai se abaixou para a pessoa mais próxima dele e disse: "Você nunca mais será capaz de usar o Ki, nunca mais." Rai então colocou a mão em cima do peito do jovem. "Só 2 pontos." disse Rai. Slivia e o velho não podiam acreditar no que viam. Os dois estavam realmente preocupados com o que Rai faria. Eles ativaram o Ki em seus olhos para ver melhor e o que viram o surpreendeu. Parecia que o Ki estava vazando do corpo do jovem no chão e indo para o de Rai. Uma vez que Rai absorveu completamente o Ki do garoto, ele gentilmente bateu nele até que sua pulseira exibisse um número 0. A luz branca cercou o jovem e o teletransportou para longe. Os anciões e toda a multidão que assistia foram revividos de sua antecipação. Eles estavam prendendo a respiração até o último momento. "Parece que você estava certo sobre o menino. Ele não está prejudicando mais os alunos", um ancião disse. O velho riu nervosamente. Os outros anciãos não eram lutadores como o velho, então eles não tinham ideia do que aconteceu, mas o velho estava com medo de que outros pudessem ter visto a mesma coisa que ele. Especialmente membros da Puro Sangue. Rai continuou indo para cada competidor que estava deitado no chão e usou a habilidade Predador de Mana neles. Depois de ter absorvido o Ki dos 8 competidores, Rai ganhou 11 pontos de mana adicionais, elevando sua reserva de mana total para 21. Rai começou a caminhar até a última pessoa no chão. A maioria dos competidores foi eliminada neste ponto. Apenas alguns viram o que Rai fez e decidiram não ir contra ele. Uma garota chamada Sarah avistou Rai no meio da arena, drenando o último jovem no chão. Vendo Rai ajoelhado ao lado do rapaz, ela pensou que Rai era um alvo fácil. Ela preparou o arco e apontou diretamente para as costas de Rai. A flecha voou pelo ar e ricocheteou em Rai como se acertasse uma parede sólida. O bracelete de Rai exibia agora 80 HP. Rai ignorou o tiro e continuou a absorver a última gota de Ki do jovem. Então, quando finalmente terminou, seus pontos estavam agora em 22. Rai rapidamente bateu no rapaz levemente usando o seu Ki 4 vezes, fazendo ser teletransportado. Rai se levantou e se virou. Ele podia ver Sarah parada ali com seu arco. Por algum motivo, ao olhar nos olhos de Rai, Sarah pôde sentir um arrepio percorrer sua espinha. Ela rapidamente atirou mais flechas na direção de Rai. Rai caminhou lentamente em direção a ela evitando cada flecha, visando ele por uma margem estreita até que ele estava por fim apenas alguns metros de distância dela. Sarah estava tremendo. Ela foi até sua aljava para pegar outra flecha. Quando ela olhou para baixo, percebeu que sua aljava estava vazia. Ela não tinha mais flechas. Quando ela olhou para cima para olhar para Rai novamente, ele já estava bem na sua frente. Rai agarrou Sarah pela cabeça e iniciou sua habilidade Predador de Mana. Ninguém sabia o que Rai estava fazendo, mas Sarah podia sentir sua energia se esvaindo dela. Ela estava com muito medo de se mover, caso Rai fizesse algo ainda pior. Um membro da plateia se levantou da multidão e gritou: "Tire suas mãos da minha filha, seu monstro." Rai olhou na direção de onde vinha a voz. Foi o mesmo homem que disse: "Que tipo de pais podem criar uma peste dessa?" Imagens do pai de Rai surgiu em sua mente. Como o reino pode ter o abandonado quando ele lutou tanto na linha de frente por todos aqueles anos?
Como quando ele foi infectado pela praga das sombras, o reino não enviou ninguém para ajudar seu pai e sua pobre mãe. Rai puxou o punho para trás, pronto para socar Sarah no estômago. Sarah fechou os olhos enquanto esperava pelo resultado que não podia evitar. De repente, antes que Rai pudesse mover o punho para frente, uma corrente se enrolou em seu punho e começou a puxar seu braço. Ao olhar para trás, ele viu Killy segurando a corrente. Em seguida, os dois gêmeos Badger Slot vieram e puxaram Sarah para longe de Rai. Por último, Martha estava lá apontando sua flecha para Rai. Do que se trata isto? Rai gritou. Rai, deixa isso pra lá, Killy respondeu. Olha, eu entendo que as pessoas antes mereciam, mas ela não fez nada de errado. Ela é apenas uma competidora. Rai, por favor, isso não é algo que você faria. Martha chorou. Os quatro estavam observando as ações de Rai há algum tempo. No meio da partida, fizeram um pacto com os gêmeos, concordando que os 5 iriam para a próxima rodada. Os gêmeos gostavam de Rai e o admiravam. Sempre que o treinamento de Cavaleiro Dragão acontecia, Rai frequentemente os encorajava quando eles estavam se sentindo para baixo ou não podiam ter sucesso em algo. Quando todos os competidores foram derrotados, eles se viraram para Rai e acabaram vendo ele segurando Sarah. Eles sabiam que algo estava errado com ele. A pressão vinda de Rai era assustadora e doentia. Todos eles agiram sem sequer precisarem de falar uns com os outros. O que vocês sabem sobre mim? Rai gritou de volta. Mi-Dragon System, capítulo 89. Intratáveis. Livia não pôde evitar enquanto observava Rai. As lágrimas começaram a rolar por sua bochecha. O que tá acontecendo lá mesmo? Perguntou Monk. Você não consegue ver? Rai não está zangado, ele está triste. Rai tinha uma sensação no peito que não saia dali, não importava o que ele fizesse, a sensação parecia enfincada lá. Ele inicialmente pensou que queria vingança. Isso é o que ele estava fazendo agora, mas ele não entendia por que essa sensação não estava indo embora. Então Rai percebeu algo. Cada vez que ele começava a confiar ou se importar com as pessoas, o mundo o torturava de alguma forma. O mundo deu a ele uma segunda chance, e por meio dessa segunda chance, ele viu como os humanos realmente eram cruéis. Não apenas para bestas ou dragões, mas para eles próprios. Ele queria confiar nos humanos. Ele queria encontrar um lugar que pudesse chamar de lar. Se ele tivesse tido a chance de apenas viver uma vida pacífica, tudo poderia ter acabado bem. Mas o mundo não queria isso. O mundo mostrou a ele como são os humanos. O mundo lhe deu cabelos ruivos e ele viu a discriminação que as pessoas lhe davam. Então testou novamente. Quando decidiu salvar 2 vidas, quase perdendo a sua. TLN. Kido salvou Ami e Ingari quando seu pai foi infectado. Ninguém apareceu para ajudar. Agora parecia que todos queriam matá-lo e qualquer um que se aproximasse dele, até mesmo Ami, que ele conhecia apenas por um curto período. Enquanto Rai permanecia em silêncio na arena, o grupo pensou que havia conseguido falar com Rai. De repente, Rai puxou a corrente, que estava enrolada em sua mão direita. Killy tentou resistir, mas acabou sendo arrastado no ar. Enquanto Killy voava na direção dele, Rai deu um pulo e o golpeou no chão com os 2 punhos. Killy estava imóvel aos pés de Rai. Rai se abaixou lentamente e sussurrou no ouvido de Killy: você precisa levar seu treinamento mais a sério. Concentre seu ki. Martha reagiu à mudança repentina dos acontecimentos, disparando 3 flechas para o ar. Rai não apenas se esquivou deles, mas também agarrou 2 das flechas e as jogou na direção de Martha. Se Martha se movesse, seria atingida por suas próprias flechas. Rai correu e deu um soco no estômago de Martha. Quando o corpo dela lentamente caiu no chão, Rai sussurrou: não hesite. Preveja para onde irei, não onde estou. Os 2 gêmeos atacaram Rai juntos. Rai imbuiu seu pé esquerdo com ki e bateu no chão, fazendo com que pedaços da arena voassem pelo ar. Ele esmurrou os 2 pedaços maiores, lançando-os para frente, e eles colidiram com os gêmeos.
Enquanto os gêmeos estavam deitados no chão, Rai casualmente caminhou até eles. É bom serem corajosos, mas sem um plano, vocês estariam apenas jogando suas vidas fora. A multidão nunca tinha visto um aluno exibir tal supremacia na arena antes. Eles tinham acabado de ver Rai derrotar 4 dos melhores alunos que a Academia Avrion tinha. Como esse cara não está nas 5 primeiras classificações? Os outros alunos devem ser insanamente fortes. Então um dos alunos do terceiro ano disse. Quase todos os alunos do terceiro ano estavam olhando para Slivia e seu grupo. Se Rai não estava qualificado para estar entre os 5 primeiros, esses 5 aqui devem ser realmente monstros. Todo o grupo queria cavar um buraco para se esconder. Eles sabiam o que todos estavam pensando, mas simplesmente não era verdade. Cada um deles sabia que Rai era o mais forte do segundo ano. Se não fosse pelo fato de quererem ver o resultado da partida, eles já teriam caído fora dali e se escondido. Sarah era a última que estava na arena. Os outros 4 alunos estavam feridos demais para se mover. Rai havia atingido cada um deles apenas uma vez, causando 20 pontos de dano. O que não foi o suficiente para mandá-los embora pelo teleporte. Rai caminhou lentamente até Sarah. Ele focalizou o Qin na ponta dos dedos e bateu 4 vezes na cabeça dela. Quando a pulseira começou a brilhar, uma luz branca a envolveu. Sinto muito, Raid desculpou. Os locutores ficaram tão chocados com todo o evento que não comentaram nada nos últimos 15 minutos da luta e só agora acordaram para a vida. Senhoras e senhores, temos os nossos 5 concorrentes para a próxima rodada. Um enorme rugido começou a se formar. A arena inteira começou a tremer mais uma vez. A multidão não pôde deixar de aplaudir e gritar louvores. Mesmo que eles não concordassem com seus métodos iniciais, eles não podiam deixar de elogiar suas habilidades de luta. A próxima rodada começa em 1 hora. Enquanto tomamos nosso tempo para consertar o estádio, por favor, use esse tempo para comprar uns lanchinhos e ir ao banheiro. Você não vai querer perder nada. Para a próxima rodada, temos os alunos do terceiro ano. As pulseiras começaram a brilhar em torno dos 5 que ainda estavam na arena. Depois que a luz branca os envolveu, todos foram transportados para outro grande salão. Rai e os outros se viram cercados pelos participantes. Muitos deles estavam deitados no chão como uma cama e um médico ao lado deles. Os médicos da academia estavam atualmente curando os competidores. Mesmo que Rai estivesse praticamente ileso da luta, a equipe médica ainda queria dar uma olhada nele. Atualmente, na área VIP dos anciões, eles estavam falando sobre Rai. Parece que ele pode ser o menino da profecia, afinal sim, e viu o seu surto de raiva. Ele trará a desgraça a todos nós. Com a orientação certa, ele vai nos salvar. Você quer expulsar o menino? Essa é talvez a razão pela qual ele possa tentar nos matar em primeiro lugar. Os anciões começaram a reclamar e discutir uns com os outros. Então Wilfred apareceu e foi até o velho. Ele sussurrou para o velho: fiz o que você pediu e dei uma olhada nos alunos, parece que você estava certo. Eles não conseguem mais reunir o seu Qi. Os médicos dizem que pode ser temporário, mas temo pelo pior. O velho e Wilfred estavam preocupados. Eles precisavam fazer todo o possível para evitar que alguém soubesse disso. Mi-Dragon System, capítulo 90. Consertando a família. Depois de assistir à luta de Rai, Gary se sentiu tenso em todo o corpo. Ele estava ansioso para sair e se mover. Tudo que ele queria fazer agora era balançar sua espada em alguma coisa. Ele estava com inveja porque os outros participantes brigavam enquanto ele tinha que ficar aqui e assistir. Gary sabia mais do que ninguém o quão forte Rai realmente era, mas ao vê-lo agora à sua frente, Gary sentiu como se estivesse ficando cada vez mais para trás. Mas o que assustou Gary mais do que tudo, foi que havia pessoas e feras ainda mais fortes do que Rai lá fora. Se ele queria punir as pessoas que mataram sua irmã, ele precisava se tornar forte o suficiente para enfrentar qualquer um que ficasse em seu caminho.
Os nobres contrataram muitos cavaleiros talentosos como guardas e alguns até tinham seu próprio exército. Gary não estava apenas planejando dar um fim na pessoa que matou sua irmã, mas também todos os parentes deles. Ele queria que aquele cara sentisse a mesma dor que ele. Quando a partida terminou, Gary começou a se afastar do grupo. Ele precisava atacar alguma coisa para se acalmar. Ele saiu sem dizer uma palavra. Slivia tentou ir atrás dele, mas Marta a agarrou pelo braço para impedi-la. É melhor se deixarmos ele lidar com isso sozinho. Gary é forte, não tá esquecida de que ele ainda está se recuperando de sua perda, certo? Quando ele realmente precisar de nossa ajuda, é quando vamos procurá-lo. Slivia entendeu as palavras de Marta, mas não conseguiu evitar a sensação de que essa pequena família que ela havia construído estava começando a se desintegrar e, como ela era líder, era ela quem precisava consertar. Gary chegou à sala de treinamento. Era um lugar para os participantes praticarem antes da próxima luta. Todos os alunos do segundo ano tinham acabado de lutar, então atualmente apenas os alunos do terceiro ano estavam esperando para serem chamados para o próximo evento. Gary queria desabafar e os bonecos de treinamento na sala de treino eram perfeitos para isso. Gary ativou um dos bonecos de treinamento de mais alto nível e o boneco começou a atacar ele instantaneamente. Os espectadores ficaram impressionados. Gary conseguiu evitar todos os ataques enquanto desferia um contra-ataque em uma posição fatal. Gary não sabia, mas, atualmente, muitos dos alunos do terceiro ano o observavam praticar. Ele é o aluno número 1 do segundo ano. O que você acha dele, Harry? Um aluno do terceiro ano perguntou. O outro é mais o meu tipo, respondeu Harry. O garoto parece bom, seu estilo me lembra o seu. Ele pode realmente ser ainda melhor, Cherry disse com um leve sorriso. Harry sabia que Cherry estava tentando irritá-lo, mas ainda assim funcionava. Harry lentamente começou a se aproximar de onde Gary estava treinando com o boneco. Após 5 minutos de trabalho impressionante com a espada e precisão exata, Gary decidiu fazer uma pausa. Assim que Gary fez a pausa dele, Harry foi até o mesmo boneco de treinamento. Ele sacou sua espada e ativou o boneco no mesmo nível de Gary. O boneco começou a atacar e Harry também. Harry começou a golpear e evitar os ataques do boneco continuamente. Depois de um tempo, as pessoas perceberam o que Harry estava fazendo. Ele estava exibindo exatamente os mesmos movimentos que Gary havia feito. Cada esquiva e contra-ataque, os movimentos eram exatamente os mesmos. No último golpe, Harry infundiu sua espada com ki e acertou a cabeça do boneco, fazendo-a voar em direção a Gary. A cabeça do boneco voou pelo ar e Gary moveu a cabeça no último segundo. Foi mais fácil do que eu pensava, disse Harry olhando para Gary. Os alunos do terceiro ano não sabiam o que dizer. Eles conheciam Harry há muito tempo e ele estava apenas na 50ª posição nas classificações de estudantes. Ele era um bom lutador, mas não no nível em que pudesse fazer algo assim. Os outros começaram a se perguntar se Harry estava escondendo sua força esse tempo todo. Se você quer uma briga, então cai dentro. Gary então puxou sua espada e começou a caminhar até Harry. Os alunos do terceiro ano estavam ficando animados. Eles mal podiam esperar para ver uma batalha entre dois espadachins habilidosos. Os dois estavam a uma curta distância um do outro e parecia que a qualquer segundo eles iriam se chocar. Só então, uma voz feminina pôde ser ouvida. Você tá aqui! Slivia gritou. Slivia veio correndo e agarrou Gary pela mão. Vamos, a rodada do terceiro ano está prestes a começar, vamos indo, disse Slivia enquanto arrastava Gary para fora da sala. Slivia estava espiando pela porta há algum tempo, pensando no que dizer a Gary. Então ela viu que Gary estava entrando em uma briga. Se o fizesse, teria sido desqualificado do torneio. No último segundo, ela não teve escolha a não ser invadir e salvá-lo. Enquanto era arrastado por Slivia, Gary percebeu o grave erro que poderia ter cometido.
Se ele não pudesse competir no torneio, isso significava que ele não estaria entre os 5 primeiros. Obrigado, disse Gary. Ei, eu sou a líder, certo? É meu trabalho manter vocês todos seguros. Livia e Gary chegaram onde o resto do grupo estava. Eles estavam parados na varanda da arena se preparando para assistir à próxima rodada que iria começar a qualquer momento. Quando Livia olhou para o grupo, ela percebeu que alguém estava faltando. Era Rai. Rai já deveria ter sido liberado pela equipe médica há muito tempo, especialmente porque ele não tinha sofrido nenhum ferimento. Livia andou de um lado para o outro à procura do Rai. Ela verificou todos os locais em que conseguiu pensar. Finalmente, enquanto corria pelos corredores, ela avistou o Rai conversando com Wilfred do lado de fora da sala temporária VIP dos anciões. Ela rapidamente se escondeu na esquina do corredor, não querendo interromper a conversa. O que você acabou de dizer, Rai? Wilfred gritou. Rai se repetiu mais uma vez. Eu quero desistir do torneio Mi-Dragon System. Capítulo 91. Vencedores do terceiro ano. Livia não conseguia mais ouvir a conversa entre Rai e Wilfred. Depois dessa revelação chocante, parecia que os dois se acalmaram e começaram a discutir algo em voz baixa. Depois de um vai e vem entre os dois, eles finalmente se separaram e Rai começou a voltar. Quando Rai dobrou a esquina, ele viu Livia ali. Você ouviu a conversa entre Wilfred e eu? Perguntou Rai. Só um pouquinho. Bem, não se preocupe com isso, disse Rai enquanto continuava a andar. Espere. Livia gritou. Eu sei que você se sente mal com o que fez, mas ninguém te culpa. Os outros me contaram o que você disse a eles. Você estava apenas tentando ajudá-los. Rai ficou em silêncio por um tempo antes de decidir responder. Você sabe por que agi assim? Não sei porquê, mas tudo o que sei é que você parecia triste. Rai então sentiu aquele sentimento em seu peito novamente. Ele finalmente percebeu que não estava com raiva, ele estava triste. Ele não queria admitir para si mesmo o tempo todo, mas a morte de Amy o afetou mais do que ele pensava. A irmã de Gary morreu. Ela se foi agora que penso nisso, entendo por que fiquei tão afetado pela morte dela. Talvez porque ela fosse humana, eu não queria aceitar o fato, mas ela foi minha primeira amiga. Livia entendeu, ela tinha ouvido as histórias das outras crianças ruivas sobre como elas cresceram. Como eles foram rejeitados e tratados como filhos do dragão sem. Por apenas essas palavras, ela poderia dizer que Amy significava muito para ele. A única coisa em que Livia ficou perplexa foi quando Rai disse. Porque ela era humana. Mas Livia simplesmente pensou que Rai tinha falado errado. Livia então estendeu a mão. Você não está sozinho, Rai. Rai pensou um pouco. Talvez se ele não tivesse sido tão teimoso consigo mesmo e aceito os humanos ao seu redor como amigos, então talvez ele pudesse fazer algo sobre isso. No passado, ele não era capaz de proteger os de quem ele gostava. Mas agora, havia pessoas ao lado dele que ele queria proteger. Os humanos eram cruéis, mas Rai descobriu que nem todos eram. Alguns mereciam ser punidos e Rai continuaria a punir eles. Mas também havia aqueles que Rai agora queria proteger. Rai segurou a mão de Sylvia e disse, obrigado. Livia corou um pouco antes de se soltar a mão e os dois continuaram caminhando para se encontrar com o resto do grupo. Os dois finalmente chegaram à sacada da arquibancada onde os outros estavam. Livia, seu rosto está um pouco vermelho. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Marta perguntou divertidamente. A cabeça de Livia estava agora tão quente que parecia que um vapor estava prestes a sair dela. Não, eu o encontrei no corredor e acabamos de chegar aqui. Só então os locutores começaram a falar. Senhoras e senhores, obrigado por esperarem. É hora do próximo evento começar. Agora vai começar em 3, 2, 1, vai. A partida começou e os olhos de todos agora estavam focados lá embaixo. E Gary, não estou vendo sua namorada em lugar nenhum? Dan disse. Gary ficou um pouco confuso com o comentário de Dan. Ele está falando sobre Jasmine Monk, respondeu.
Nesse momento, todos se viraram e sorriram para Monk. Oh, então parece que você sabe algo sobre ela. Dan disse. Gary começou a procurar Jasmine ao redor da arena, mas ele também não conseguia vê-la. Relaxa, ela é apenas uma cavaleira faixa preta do 3º ano. Ela nos ajudou no treinamento algumas vezes, só isso Gary disse enquanto ainda estava tentando encontrá-la. Marta fez beicinho. Que chato. Você precisa começar a pensar em romance de vez em quando, em vez de espadas o tempo todo. Rai começou a concentrar-se e a tentar encontrar Jasmine também. Era difícil para ele ver, mas eventualmente, ele encontrou um espaço na arena onde estava um pouco distorcido. Jasmine havia melhorado no uso de suas habilidades de faixa preta, mas Rai também. Enquanto a partida continuava, muitos competidores foram eliminados rapidamente. Assim como no 2º ano, parecia haver uma grande diferença de poder entre os 10 primeiros em comparação com o resto da academia. Há alguém que chame sua atenção, Gary? Slivia perguntou, pois podia ver que Gary estava claramente focado em alguém. O cara loiro que tá de costa. Gary estava focado em Harry. Surpreendentemente, Harry era atualmente o único aluno em campo que ainda tinha todo o seu HP. Ele não havia sido atingido nenhuma vez. Até Jasmine, que estava se escondendo, foi atingida por uma flecha perdida e perdeu um pouco de HP. O estilo de luta de Harry era belíssimo. Sua esgrima era quase como uma dança. Ele seria capaz de levar os seus adversários ao lugar certo para atacar e uma vez que os tivesse onde ele queria, ele daria um fim rápido neles com a espada de madeira, atingindo todas as partes vitais. Sim, ele é muito impressionante. Seu estilo me lembra um pouco o seu, Gary, mas diferente ao mesmo tempo. Enquanto você ataca mais instintivamente, parece que o estilo dele é mais planejado. Slivia respondeu. Gary não sabia muito sobre Harry, mas sabia sobre si próprio. Ele não conseguia explicar, mas quando ele lutava contra as pessoas, às vezes essas linhas brancas simplesmente apareciam dizendo a ele onde atacar. As linhas brancas ocasionalmente apareciam num corpo ou criatura e, enquanto ele seguisse esse caminho, ele causaria danos críticos. Isso não aconteceria o tempo todo, mas apenas em situações em que ele estava desesperado. A última vez que Gary experimentou isso foi quando ele estava lutando contra um membro da Puro Sangue. Gary vinha treinando todos os dias desde então para tentar fazer com que a mesma sensação voltasse. Ele esperava que, se encontrasse uma maneira de ativá-lo à vontade, seria imbatível. Temos nossos 5 vencedores. Atualmente, em pé no ringue estavam os 5 competidores que passaram para a fase eliminatória. Harry foi o que recebeu a maior atenção do público ao exibir suas habilidades em esgrima. O próximo foi um candidato chamado Geo. Ele era um gigante para sua idade e sua arma principal era um machado de 2 mãos. Havia também 2 guerreiras que trabalharam juntas chamadas Violet e Aqua. As 2 eram irmãs que usavam um leque de metal para lutar. Todos na arena estavam um pouco confusos. Eles só podiam ver 4 no ringue: Harry, Geo, Violet e Aqua, mas de repente sombras escuras começaram a brotar e se contorcer no centro da arena. Assim que as sombras desapareceram, Jasmine apareceu. Esses eram os 5 alunos que iam para a próxima rodada.